Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. No final desta aula, convido-lhe a deixar o seu like ou dislike, ou um comentário, caso assim você queira. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Hoje nós estaremos tratando sobre um novo tempo para o cristianismo. Perceberemos que o que nasce como seita judaica, ela se tornará já no quarto século, após algumas perseguições, a religião oficial do Império Romano. E nesta próxima imagem, eu quero lhe chamar a atenção que remonta justamente Constantino. Constantino ele foi uma grande liderança, se torna o imperador, né? Trazendo assim uma unidade para o Império Romano, que estava dividido em 4 partes, onde havia uma representante para cada uma delas, e ele irá, né, consolidar o Império Romano, e com isto, né, trará algumas mudanças, dentre elas é justamente a tolerância religiosa para os cristãos. O Império Romano ele foi crescendo no decorrer dos séculos, e no quarto século, como eu falei anteriormente, já estava dividido em 4 grandes lideranças, em um grande e vasto Império Romano. E notem que eu destaquei para vocês, né, justamente Roma, Bizâncio, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Ora, esse destaque se dá para mostrar a importância do cristianismo nestas locais, nestas cidades. Havia uma grande representação cristã e uma grande liderança cristã na Itália, em Bizâncio, que posteriormente será chamado de Constantinopla, em Antioquia, também em Jerusalém e Alexandria. Na medida que é percebido esta aproximação do Estado com a Igreja, perceberemos ainda que este convívio irá ser potencializado, maximizado, não apenas na Antiguidade, mas entrará na Idade Média, seja na Alta ou Baixa Idade Média. Convido-lhe até a assistirem às nossas aulas de História Geral, que eu trago para vocês elucidações de como se dará esta aproximação e esta consolidação, e que irá desaguar meio que em uma religião e também o Estado se fundindo em uma nova perspectiva de domínio, de centralização, de poder, onde a religião ela vai crescendo. Mas não era algo novo, já ocorria isso, inclusive, com, né, a impressão das religiões com, né, a civilização grega. Nós iremos perceber que o poder da igreja, agora oficial, através de Teodósio, será ampliada, a Igreja Católica Apostólica Romana. E nesta aula você irá perceber como se deu esta transição, que de certo não foi pacífica, porque houveram perseguições, mas que após essas perseguições iria entrar sim em uma nova ressignificação para este cristianismo. Ela inicia o quarto século sendo perseguida, e ao término do quarto século ela se torna a religião oficial do Império Romano. Falar sobre este período de oficialização certamente é lembrar de Flávios, Valérios e Aurélios Constantinos. Como eu falei no início dessa aula, haviam 4 grandes lideranças: Constantino, Licínio, Maximino, Daia e Magêncio, sendo que cada um deles queria ser um imperador. E aí vai entrar justamente alguns acordos entre Constantino e Licínio, que inclusive Constantino ele em uma aliança, né, Licínio desposa a irmã de Constantino, Constância, e através daquela união matrimonial
dentre alguns acordos que iremos ver nesta aula, eles propõem justamente declarar guerra, seja no aspecto ocidental ou ainda na porção oriental, entre Constantino e Licínio, enfrentando, né, estes outros concorrentes de poder, estes outros que estavam almejando também este império, e através disso não teriam mais 4 grandes lideranças, e sim 2 grandes lideranças. No Ocidente, Constantino, caso vencesse Magêncio, alguns chamam de Maxêncio, e caso Licínio vencesse Didaia, no Oriente. O que ocorre é que eles realmente irão deflagrar esta guerra civil, a procura de poder, e fazer com que estejam 2 grandes porções de autoridade. E Constantino, né, às vésperas de realmente estar lutando com os seus homens, com os seus soldados, com as legiões romanas que o seguiam, ele meio que teve uma visão, um sonho, aonde ele percebia e via por meio desta frase em latim, in hoc signos vinces, ou seja, com este sinal, com este símbolo, com esta imagem vencerás. E que imagem seria? Era justamente a imagem do lábaro, o que você está vendo aí. 2 letras gregas sobrepostas, né, que propõe o início da palavra Cristo, da palavra Messias, da palavra ungido. Lógico, letras gregas. E o que ele faz? Ele solicita aos seus comandados que desenhassem estas letras nos escudos. Agora, essas letras eram entendidas e vistas como símbolos cristãos, e para, digamos, uma vivência, né, politeísta, de certo, que os romanos tinham, mudar essa simbologia por outra iria trazer um certo desespero, porque o homem ele é muito crédulo em símbolos, crédulos em aspectos, né, sistematizados de religiões. Mas isso nós iremos trabalhar em determinados assuntos a posteriori, inclusive em nossas aulas deste curso gratuito da história do cristianismo. Então, o que ocorre é que nesta empreitada Constantino ele vence Magêncio e posteriormente Licínio vence a Daia. O historiador Eusébio de Cesareia, que foi contemporâneo de Constantino, nos relata que nas vésperas da batalha Constantino teve uma visão. Viu no céu, entre as nuvens, a seguinte inscrição: por este sinal vencerás. Nisto, ele ordenou que seus soldados comparecessem à guerra no dia seguinte contra Magêncio, carregando o símbolo cristão, o lábaro. Ao enfrentar Magêncio, em 313, na batalha sobre a Ponte Milvio, este se afoga no rio Tibre e Constantino passa a ter o controle não apenas de Roma, mas de todo o Império Ocidental. E aqui, a Ponte Milvio, né, na nossa contemporaneidade, e na parte artística que remonta à tradição oral, né, o que poderia ter sido justamente o momento em que ruiu a ponte. É bem verdade que naquele momento a ponte ela era de madeira. Ao que eu quero chamar a atenção é justamente neste acordo entre cavalheiros, de um lado Constantino e do outro lado Licínio. E eu chamo-lhe a atenção do seguinte, que em 313 d.C., Constantino se reúne com Licínio, imperador agora do Oriente, com que selou uma aliança.
E parte dessa aliança era um acordo de que não se iria perseguir mais os cristãos, o que fosse lhes devolvido suas igrejas, cemitérios e outras propriedades que foram confiscadas. É promulgado então o Edito de Milão, em 313, que foi oficialmente um momento em que estancou as perseguições ao cristianismo. Então o cristianismo começa a ser tolerado. Constantino não apenas era um hábil político e um carismático general, mas também ele mudou a face de todo o império. Ao derrotar Licínio, Constantino se torna o único imperador em 324 d.C. e transferiu a capital de Roma para Bizâncio, a qual passou a se chamar Constantinopla. Chamo-lhe a atenção, né, que termina havendo aquele desejo por ser um único imperador, e Constantino, não é, ele entra em disputa com Licínio, e por fim Licínio ele chega a perder. Existem muitas, digamos, histórias, inclusive narradas pelo livro de Eusébio de Cesareia, história, né, do cristianismo, a história eclesiástica, melhor dizendo, e que, por final, Licínio ele perde, ele é poupado juntamente com seu filho e a sua esposa, e meses depois ele é assassinado. Não apenas ele, mas também o seu filho. E Constância, ela retorna, né, para, digamos, a casa, o domínio de Constantino. Conta, informa a tradição que ela não fala ou não trata com animosidade mais o irmão, indicando possivelmente que ele tenha mandado, né, de fato, matar o seu esposo e o seu filho. Ora, os oficiais da igreja, e aí quando eu falo dos oficiais da igreja, estou falando da liderança da igreja, eles foram isentos de qualquer tipo de trabalho e passaram a se dedicar exclusivamente a seu chamado. Foram livres de impostos e começaram a receber um salário para exercer o seu ofício. Então notem, o Estado não apenas, não é, paga a estes líderes, esses oficiais da igreja, mas irá começar a trazer mudanças e uma aproximação muito maior do Estado à igreja. Ora, na medida que Constantino ele transfere a capital do Império Romano para Bizâncio, o que ocorrerá é que irá haver um vácuo de autoridade na o que outrora era a capital do Império Romano, em Roma. E quem é que irá assumir? A liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. É interessante também que alguns chegam a falar, será que Constantino era realmente de fato cristão? Haja vista, tem um rastro de sangue, inclusive, nas disputas pelo poder em ser imperador? O que nós podemos falar é que ele fez de tudo para valorizar e expandir o cristianismo. Ele termina incorporando os templos que eram antes utilizados para o paganismo. Essa expressão é utilizada pelo próprio cristianismo. A melhor terminologia seria justamente aquelas religiosidades ou religiões pré-cristianismo, pré-cristã. Mas de fato é que ele termina valorizando, ampliando e construindo templos em todo o vasto do Império Romano. Em Jerusalém, a própria igreja de Santa Sofia, né? Hoje Istambul, anteriormente Constantinopla, em Roma, enfim, ele valoriza sim, a tal ponto que a liderança da igreja resolve não batizá-lo, a não ser quando ele estivesse já próximo de sua morte, porque o entendimento do batismo era justamente por uma expiação total dos pecados, iria limpá-lo. Então foi uma forma em que eles tentaram preservar que, de certo, existiam as suas vicissitudes, mas aquele homem que estanca a perseguição aos cristãos. Alguns valores cristãos eles são evidenciados, dentre eles, né, a prática do infanticídio, que era comum, agora não era mais tolerado. Os jogos gladiatórios, que inclusive nós temos uma aula falando sobre esses jogos de gladiadores, também foi abolido. É bem verdade que aqui e acolá ainda acontecia,
mas não era mais tolerado. Há um fortalecimento da fé cristã e as suas igrejas. É estabelecido de fato o dia de descanso, o domingo, como o dia do Senhor. E é bem verdade que na medida que o imperador ele se converte, irá haver uma adesão em massa. E o que eu chamo de nominalismo, é justamente o que alguns professores de história da igreja utilizam, é que entra em baila justamente aquele cristão apenas de nome. Eu sou cristão porque eu nasci assim. Ora, nesta proposta que você está vendo, Constantinopla, percebe-se que ela foi uma cidade muito bem fortificada, porque havia já uma primeira muralha, que era a muralha antiga, uma segunda muralha, que foi a muralha, né, de Constantino, e mais uma muralha, uma terceira muralha, que era a muralha de Teodósio. Por isso que você percebe que a Constantinopla ela só veio ruir quase que 1000 anos depois, né, pelos turcos otomanos, que já estava crescendo bastante, desde que foram expostos a uma nova religião do século VII. Então eu convido você a continuar conosco, se inscreve no nosso canal, porque nós estaremos trabalhando, né, com a religiosidade islâmica nas próximas aulas. E eu trago justamente essa citação atribuída a Eusébio de Cesareia, onde ele diz que se eu olho para o Oriente, se olho para o Ocidente, se olho por toda a terra e até se olho para o céu, sempre e em qualquer lugar eu vejo o bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo império. Algumas pessoas podem dizer que ele estava, né, trazendo tais elogios para conseguir privilégios e favores, nada diferente, porque quando ele fala, ele chegou a registrar estas informações ao imperador Constantino. Constantino já não estava mais, né, no seu posto, ele já tinha morrido. Quando Magêncio ele perde aquela luta contra Constantino, né, foi celebrado e erigido para comemorar esta vitória, né, o Arco do Triunfo, belíssimo. Quando você for a Roma, certamente você não deixará, né, de tirar belas fotos neste arco tão belíssimo, semelhante a este, né? Também existe outro, né, na França, que traz justamente essa denotação de triunfo para aqueles grandes imperadores, aqueles grandes generais, aquelas grandes lideranças. Agora que o cristianismo ele passa a uma fase de uma né, aceitação e oficialização, nós podemos ver que a arte cristã ela começa a valorizar alguns aspectos. Neste aqui, você vê, né, Jesus Cristo entregando as chaves da autoridade da igreja para o apóstolo Pedro e o estandarte, né, do domínio e autoridade terrena para Constantino. Agora a igreja que irá experimentar de luxo, poder, riqueza, como propostas na sua liturgia. O que antes era perseguido, agora, né, mostra-se essa busca do poder, do luxo, que no decorrer do tempo ela vai crescendo sim, e quando lembramos das igrejas, não é, no Brasil, nós podemos perceber que esta busca pela autoridade, pelo poder, pelo luxo, pelas riquezas está de fato tão presente, né? Tão presente, não apenas, né, nas igrejas tradicionais, mas com uma tônica muito nova, desconcertante nessas igrejas pentecostais e neopentecostais, que às vezes nós percebemos que há um distanciamento muito grande da essência do cristianismo e se misturam realmente no poder pelo poder, a riqueza pela riqueza, o luxo pelo luxo. E eu lembro até, né, de uma cena do filme O Auto da Compadecida, em que aquele padre, né, ele nega um favor, uma cuia de farinha, dizendo que a igreja só se importa, né, com alimento espiritual. E isso é muito desconcertante, porque nos evangelhos, o que traz nos evangelhos é totalmente o oposto.
O que não lembrar ainda de Madre Teresa de Calcutá, que disse certa vez que, dois pontos, melhor do que lábios que rezam, que lábios que oram, é melhor ainda do que justamente as mãos que trabalham, as mãos que ajudam, ou seja, a retórica e a teoria, enquanto a retórica e a teoria, nada irá ajudar do que, de fato, por meio das atitudes e das ações, poder ajudar ao próximo, ao outro. E isso aí é o que faz realmente diferença em ser um homem melhor, um ser humano melhor, se aproximando a si, em si, da essência daquilo que Jesus Cristo pregou e pela sua palavra termina sendo crucificado e morto. E aqui vocês percebem, né, estruturas, né, em pedra que traz justamente, né, a um processo de oficialização do Cristo. Do Cristo enquanto cristianismo, né, que é visto como a religião oficial que chegará a ser através do imperador Teodósio. Agora nós percebemos o que é o luxo e esplendor. Cálices em ouro, cravados com pedras preciosas, que no século 9, 10, inclusive foram pilhados pelos nórdicos. Os nórdicos entravam nos monastérios e achavam muito interessante tanta riqueza e opulência para aquela comunidade religiosa. Mas isso aí são cenas para as próximas aulas. Espero que você tenha gostado desta aula. Convido-lhe a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like ou dislike e até a próxima aula.